Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 429. Nós vamos gravar mais esse 429 e o 430, porque volta com outras programações aí para o final, o meio de semana, não sei. Então, depende dela, né? E eu mexendo muito com a boca seca porque eu tô comendo doce. No intervalo, eu como doce igualzinho formiga. Então, às vezes, tem hora que pega eu gravando aqui comendo doce ainda. Tem que aumentar as coisas dessas? Mas o gostoso entre nós aqui, eu não sei se você já observou, nós aqui, nós somos muito natural, né? Tem dia que a gente tá cabeludo, tem dia que tá barbudo, tem dia que a gente tá com uma camisa toda amarrotada. Gente, é igual o professor já me disse, o importante é a qualidade e não a quantidade. Tem gente que fica com frescuragem, tanta gravata apertando o pescoço que ele não consegue nem falar, do tanto que as cordas vocais estão sufocando as cordas vocais dele, você entendeu? Vamos parar com essa palhaçada, é melhor. Então, 429, a Gênese, encarnação dos espíritos, questão 29, eu vou ler de novo para a gente poder dar sequência. Quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, encarnaram-se nela espíritos humanos. De onde vinham? De onde vinham esses espíritos? Quer eles tinham sido criados naquele momento, quer tinham procedido completamente formados do espaço, de outros mundos, ou da própria Terra, a presença deles nessa, a partir de certa época, é um fato. Então, a partir de uma certa época, isso é fato. Como todos os animais, a partir de uma época, devido os ciclos geológicos, os períodos geológicos, então houve você sabe disso melhor que eu, existiu os períodos geológicos, né, inapropriado à vida orgânica aqui na Terra, mas existiu também aqueles períodos geológicos apropriados à vida orgânica, né? No sentido orgânico, apenas matas. Orgânicos, apenas algas. Apenas insetos. Depois, os dinossauros. E por aí em diante foi evoluindo. Períodos, né? Período diluviano, terciário, e as coisas foram acontecendo. Mas chegou um momento em que apareceu o homem, né? Isso é fato, pois que antes deles só animais haviam. Revestiram-se de corpos adequados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e que fisiologicamente tinham as características da animalidade. Sob a influência deles e por meio do exercício e suas faculdades, esses corpos se modificaram e aperfeiçoaram. É o que a observação comprova. Deixemos então de lado a questão da origem insolúvel por enquanto. Consideramos o espírito não em seu ponto de partida, mas no momento em que, manifestando-se nele os primeiros germens do livre-arbítrio. Então, olha só para você ver. Aqui Kardec já está considerando.
Olha só para você. Deixemos então de lado a questão da origem insolúvel por enquanto. Consideramos o espírito não no seu ponto de partida, mas no momento em que manifestando-se nele os primeiros germens do livre-arbítrio. Então nós sabemos que o livre-arbítrio é um atributo que teve origem. Tem. Você entende. Teve origem no período em que o princípio inteligente deixou para trás a estadia no reino animal e adentrou o reino hominal, que foi lá nos hominídeos, né? No Homo habilis, no Neandertal, no Homo erectus, né? E nesses homos todos aí que eu costumo dizer, e, pelo amor de Deus, não sei para que estude homo, né? Só que isso não se deu assim de uma noite para outra. Hoje, Homo habilis, 24 horas depois, Homo erectus. 48 horas depois, Homo sapiens. Não foi assim não. Foi coisa de 300 a 400 mil anos cada um. Se não foi mais, viu? Eu ainda tô pegando leve. Agora você imagine só. Viver na pele de um Homo habilis. 400 mil anos. Do Cristo até aqui foi só 2.000 anos. Falta 398 mil anos. Com relação aos 2.000 anos do Cristo que eu estou fazendo a conta. Só um período. Aí é o Homo habilis. Depois vem o Homo, o Neandertal, que leva lá mais uns 400 mil anos. E durante todos aqueles anos, a espiritualidade sempre realizando cirurgias perispirituais naqueles indivíduos. É preciso dizer que aqueles indivíduos também possuíam perispírito rudimentar, tanto quanto rudimentar eram os espíritos. Tudo era rudimentar. Corpos rudimentares, espírito e perispírito rudimentar. Tudo. No entanto, eles defendem que o espírito do homem já encontrou aqui na Terra corpos praticamente preparados a recebê-los, que é, no caso, os primatas. Os primatas. Eu, de acordo com os estudos que eu adquiro no plano espiritual, algumas noites, lá é diferente, mas eu não vou entrar nessas questões aqui agora, não. Não vou entrar nessas questões aqui agora, não, porque entrar nessas questões aqui agora é complicar muito a cabeça das pessoas, porque as pessoas passaram por uma lavagem cerebral e elas não conseguem entender assim tão de imediato.
Então nós temos que, infelizmente, admitir que chegamos aqui, o homem chegou e já encontrou corpos primitivos de primatas, onde os arquitetos siderais só realizaram cirurgias perispirituais. Você entende uma coisa? Eu não admito isso, mas... Então, mas no momento em que manifestando-se nele os primeiros germens do livre-arbítrio e do senso moral, o vemos a desempenhar o seu papel humanitário. Sem cogitarmos do meio onde haja transcorrido o período da sua infância, olha só para você ver. Sem cogitarmos do meio onde haja transcorrido o período da sua infância. Sem cogitarmos. Eu não admito isso. Eu tenho que questionar. Eu tenho que questionar, sim, o seu período de infância. E esse período de infância é a forma como ele foi incubado. Porque é aquilo que eu já disse outras vezes e eu não nego. O casal de elefante que deu origem a todos os elefantes do mundo. Quais os elefantes que deu origem ao primeiro casal de elefante? Mamute, dinossauro, girafa, leões, pantera. Tudo teve um casal primário, quer dizer, primeiro. Por que que o homem não teve um corpo aqui na Terra gerado como todos os outros seres orgânicos, no sentido corpos orgânicos? Eu tenho esse conhecimento de lá, eu não posso transmitir para cá, por enquanto. Isso é coisa gradativa. Mas a gente respeita. Então, olha só para você ver. Sem cogitarmos do meio onde haja transcorrido o período de sua infância. Sem cogitarmos. Quer dizer, eu nem vou cogitar a forma como você foi concebido. Não me importa como você foi concebido. Por que não me importa? Ter conhecimento desse fator faz parte da evolução. Ninguém se torna um cientista sem estudar todas as matérias. Ou, se o preferirem, de sua incubação. Aqui Kardec mata aquilo que eu venho dizendo. Ou, se o preferirem, de sua incubação. Você entende, com todo respeito, que existiu uma incubação aqui na Terra para o corpo orgânico humano? Só que não é aceito isso. Malgrado a analogia do seu envoltório com o dos animais, poderemos diferenciá-los desses últimos pelas faculdades intelectuais e morais que o caracterizam, como
debaixo das mesmas vestes grosseiras, distinguimos o rústico do homem civilizado. Complicado, né? Conquanto devessem ser pouco adiantados os primeiros que vieram, pela razão mesma de terem de encarnar em corpos muito imperfeitos. O que Kardec está querendo dizer com isso? Que os primeiros homens que vieram a reencarnar-se aqui na Terra e por encarnar-se em corpos rudimentares, também eram lá homens rudimentares, como por exemplo, vamos simplificar. Você entende que todos aqueles que nascem nas tribos indígenas primitivas, que ainda não têm uma sociabilidade, né, que ainda não se socializou, né, que não tem um convívio com a sociedade, e que eles ainda são nômades, e que eles são lá chipófagos, né? São até chipófagos. Chipófagos não, meu Deus do céu. Chipófagos é quando nasce duas cabeças num corpo. Meu Deus, chipófagos não. Esqueci o nome, gente. É muita informação com a cabeça só. Então, existem tribos de índios no mundo que elas nunca viram seres humanos. Então, quando os seres humanos se aproximam, esses índios caçam os seres humanos como se os seres humanos fossem bicho. Então, eles matam os seres humanos para comer. Você entendeu? Então, eles matam os seres humanos para comer. E eles comem. Carne crua, eles dão uma cozidinha no bicho ali, você entendeu? Nas partes mais gordinhas, nas nádegas, nas coxas, né? Se for mulher, nas regiões mamárias, né? Eles aproveitam a parte mais gordinha, né? Eu mesmo não sei se é capaz que eles vão aproveitar tudo, né? Porque tô meio gordinho. Tem pessoas que não tá chamando eu de gordo, não. Tá chamando eu de hipopótamo, né? Tá parecendo um hipopótamo, de tão gordo. Meu ouvido capta longe essas coisas, né? Meu ouvido capta até pensamento. Nossa, tá tão gordo, né? Tá parecendo um hipopótamo. Mensagem tá aí. Então eu ouço pelo ouvido da alma também. Então eu ali, nossa, eu ia ser um prato cheio para eles. Só o nariz meio quilo. Pronto. Já dá um lanche. Parece brincadeira, mas não é brincadeira. Isso é para espairecer. Porque os espíritos que nascem numa tribo dessa, geralmente são espíritos mais primitivos, condizentes aos mesmos níveis deles, né? Só que com o passar dos milênios, essas tribos primitivas, elas vão, né, ficando igual nós mesmos. Elas vão se melhorando, porque elas vão desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando ali naquela tribo. Então ela desencarna rudimentar 100%. Só que a hora que ela reencarna de novo, o cacique já melhorou 80%. Aí ela tem que aderir, porque ela é subjugada ao cacique.
ela tem que ceder, ela tem que mostrar melhoria 90%, 80%. Aí o cacique morre e o cacique reencarna 100% melhor. E é assim que vai se dando o progresso. Não é verdade? Então, conquanto devesse ser pouco adiantado, os primeiros que vieram, pela razão mesma de terem de encarnar em corpos muito imperfeitos, diferenças sensíveis haveriam, de certo, entre seus caracteres e aptidões. Os que se assemelhavam, naturalmente, se agruparam por analogia. Então é natural que os que se assemelhavam se agrupavam, né? Pela analogia. Porque você percebe que até hoje existem os agrupamentos. Como hoje também existem os nômades. Analise só para você ver. Naquela época existia tribos que viviam em cavernas, mas existiam tribos também que viviam nas matas, sozinhos, nômades, que viviam como os animais. Mas existiam aqueles também que, por uma analogia, viviam em cavernas, né? Mais social, né? E simpatia, tá vendo? Ó, naquela época também já existia a analogia simpatia. Por simpatia, né? Achou-se a terra assim povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso, aptos ou rebeldes ao progresso. Então vamos pensar da seguinte forma: os homos habilis, que eram, assim, vamos dizer assim, um pouquinho mais inteligentes. Por isso, homo habilis. Habilis vem de habilidades, né? Então eles conseguiam fazer ferramentas, machadinhas, pedras, eles lascavam as pedras para cortar. Raciocínio, ó. Começava a raciocinar. Se eu lascar essa pedra aqui, vai ficar mais fácil de eu cortar a presa, a batida. Eram os homos habilis. Só que no meio daquela tribo dos homos habilis, existiam aqueles contra o progresso. Não gostei dessa lança que você fez aí, não. Por quê? Isso não vai dar certo. Mas você percebe que o pró e o contra sempre existiu. Porque isso sempre fez parte da natureza do espírito em processo de evolução. Sempre existiu o pró. Entendeu? Como um quadro que eu pintei, né? Para você ver que o ciúme das pessoas, ou melhor, a inveja, leva as pessoas a fazer. Então postei um quadro que eu pintei tal, assim, né? Sem interesse nenhum. Eu não preciso disso. Dou quadro para milhões de pessoas, milhares, centenas de pessoas. Eu não preciso disso. Eu não tô aqui para me enriquecer nisso. Porque se eu quisesse, eu me enriqueceria. Mas eu não quero. Eu não vim para isso. Aí umas pessoas, nossa, quadro escuro. Nossa, se tivesse acrescentado mais isso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo. Então você entende que gosto não se discute. Cada um tem um. Não adianta. Uns detestam o frio, outros amam o frio. Eu, por exemplo, amo o frio. Eu detesto o calor.
E tem muitos que adoram o calor e detestam o frio. Então é sempre assim. Isso que é importante na evolução. Sabe por quê? Essa desigualdade que faz parte da evolução. Nós só somos importantes graças a essa desigualdade evolutiva. Porque você imagine só, se todo mundo gostasse de Pedro Bento José da Estrada. O que é isso, gente? Luiz? Não sei. Uns lá da época de Tonico e Tinoco. Se todo mundo gostasse de Cascatinha e Inhana, o mundo inteiro, não ia ter espaço para outros cantores. Imagine você num pancadão. Você sabe o que é pancadão, né? Pesquisa no YouTube pra você ver o que é pancadão. Você vai ficar alarmado. Então imagine todo mundo chitãozinho chororó. Todo mundo sofrência. Deus que me livre. Deus que me livre com esse lixo. E você imagina também todo mundo, Tchaikovsky, Bach, Mozart e outros. Deus que me livre. Isso aí tem que ser selecionado. É só quem tem bagagem que pode ficar assistindo esses tipos de música. Vamos para o próximo vídeo.